Muy buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. Es un gusto poder saludarles en esta mañana. Estoy aquí en Reus. Justamente hoy no he hecho la llamada en vivo por el Skype, porque tengo algunos asuntos para cuidar hoy en la iglesia antes del culto. Pero estoy aquí como siempre para darles uma palavra de parte de Deus. Quantos la recebem? Então, assim que abra tu Bíblia comigo, no livro de 1 Redes, mientras tu vas buscando, quero dizer que he chegado bem de viagem, estou muito bem, que o Senhor os bendiga, muitas graças por vossas orações. Assim que vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, no primeiro livro de Redes, capítulo de número 17, o versículo de número 14, primeiro livro de Redes, capítulo de número 17, versículo de número 14, nos diz: porque Jehová, Deus de Israel, ha dicho assim: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el dia em que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta palavra é uma palavra dada por um profeta de Deus chamado Elias. Elias viveu em um tempo muito difícil, onde a gente de Israel, o povo de Israel, se havia apartado de los caminhos del Senhor. Então Deus levantou o profeta Elias para trazer sua palavra e para restaurar a nação de Israel bajo o poder de Deus. Não foi fácil o ministério de Elias, não era fácil viver nos dias de Elias, justamente porque todos aqueles que eram profetas do Senhor estavam sendo perseguidos, estavam sendo destruídos. Pero Deus, em esse tempo, quando não chovia sobre a faz da terra, que era uma forma de Deus disciplinar ao povo de Israel, diz a Bíblia que Deus cuidou de Elias. Nós não estamos vivendo tempos diferentes de los dias de Elias. Os tempos são difíceis, irmãos. A natureza está bramando. A natureza está clamando. Hemos visto huracanes, terremoto em México, guerras, rumores de guerras, problemas entre as nações de ordem política, econômica, social e moral. Assim que hoje devemos também poner nossa vida delante do altar do Senhor, servir-lhe com fidelidade e cumprir o ministério que Deus nos ha dado como igreja. Pero nesse tempo de crise, Deus cuidou de seu servo Elias. Deus cuidou de ele em momentos de sequia, em momentos de escassez. Nesse tempo também de crises, Deus está cuidando de sua igreja. Deus está cuidando de seu povo. Eu quero que tu sepas que Deus está cuidando de ti. Mantenha-te fiel, porque Deus está cuidando de ti. A palavra de Deus nos diz que Deus enviou Elias para ser cuidado por uma viúva. E muitas vezes eu he pensado, por que Deus não enviou Elias para ser cuidado por um rei, por uma pessoa milionária, por alguém que tinha muitíssima plata? É que Deus sabe como hace as coisas. Lo que Deus queria é que seu nome fosse glorificado e que Elias confiara em ele de todas as formas, em qualquer circunstância. A circunstância pode estar difícil, pero o socorro vendrá de Deus. O escape vendrá de Deus, e o escape vino através de uma viúva pobre. A Bíblia nos diz, eu não vou ler todos os versículos para que não tome muito tempo, pero a Bíblia nos diz que quando Elias chega em esta cidade chamada Sarapta, esta viúva estava em uma situação de crise, em uma situação muito difícil. E ele disse para ela: "Que estás fazendo?" Ela disse: "Mira, eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de harina, e vou fazer um pequeno pão, é o que tenho para comer, e depois que coma, eu espero a morte, vou morrer." Depois tu lês em tu casa esse texto. Eu espero a morte, vou morrer, porque já não tenho mais esperança. A desesperança havia tocado forte em esta casa. A desesperança havia tocado no fundo del poço em esta casa. Esta mulher estava desesperada. Esta mulher estava al borde de la muerte. E o profeta chega para ela e disse: "Muito bem, has dicho, has hablado de tu situação, pero primeiro tu vas a hacer este pastel ou esta torta
vas cocinarla para mim. Primeiro tu vas fazer para mim. Ó profeta Elias, que maldoso eres, que caprichoso eres, poderíamos perguntar-nos. Será que tu não tens pena desta pobre viúva? É que Elias estava provando a fé da viúva. Deus sabia o que ia ser com Elias, que ele estava cuidando de Elias, pero ele também ia cuidar da viúva. E Elias disse, primeiro para mim. Elias era o representante de Deus. Elias era o profeta que Deus havia chamado. A ser para Elias, em primeiro lugar, era o mesmo que a ser para Deus. E isso nos dá uma lição profunda e espiritual. Nós temos que pensar em ser primeiro para Deus. Jesus disse, pero buscad em primeiro lugar o reino de los cielos, e todas estas coisas os serão añadidas. Quando tu buscas em primeiro lugar o reino de los cielos, sua justiça, quando tu queres andar com Deus e fazer a vontade de Deus, quando Jesus é a primeira pessoa em tu vida, quando Ele é Senhor de tu vida, quando tu renuncia a todo e pões sua vida bajo o cuidado de Jesus intensamente, então coisas extraordinárias também vão suceder em sua vida. E eu te desafio, irmão, a confiar em Jesus, a entregar tus lamentos, tus crises a Jesus, e ponga Jesus em primeiro lugar sobre tu vida, e tu verás que todo vai cambiar. E esta mulher entendeu. A Bíblia nos diz que ela obedeceu. Fé é obediência à palavra de Deus. Fé é obediência ao chamado de Deus. Se tu queres ver coisas novas suceder em tu vida, tenha fé. Pero a fé viva é a fé que obedece. É a fé que hoje e que põe em prática. A Bíblia diz que não podemos ser solamente oyentes da palavra de Deus, enganando-nos com falsos discursos, sino que devemos ser praticantes da palavra, não só oyentes. Ela escutou o que Elias estava dizendo, e Elias estava dizendo, haga para mim primeiro, e ela obedeceu. Fé é ação em la palavra de Deus, é ação em la palavra de Deus. Quando tu obedeces la palavra de Deus, interioriza la palavra de Deus e põe em prática, o milagre sucederá. Porque a Bíblia diz que mientras ele estava obedecendo, estás obedecendo a Deus, estás obedecendo ao pastor, estás obedecendo ao liderazgo da igreja, então mientras tu vas obedecendo a Deus, Deus vai trazer palavra, a mano de Deus será estendida sobre ti e milagres extraordinários começarão a suceder em sua vida, porque mientras ele estava preparando esta torta para el profeta, a palavra de Deus vino sobre Elias, e a palavra foi esta: la harina de la tinaja não escasseará. Deus estava dizendo, por causa de tua obediência, por causa de tu fé, eu vou multiplicar a harina de esta tinaja. E Deus estava dizendo, não vou multiplicar solo para hoje, mientras haja crises, mientras não llueva sobre a terra, tu tendrás harina em tu olla. E a Bíblia diz que assim sucedeu. Cada dia esta mulher poderia visitar sua olla, ou la tinaja, e ela abria, e cada dia a harina estava multiplicando-se de forma sobrenatural, porque Deus cuidou da mulher, Deus cuidou de seu filho. Oh, hermanos, a Bíblia nos diz que o Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará. Vamos crer no poder de Deus, que em tempos de escassez, que em tempos de crises, Deus não deixará faltar a harina em tu casa, em tu tinaja, em tu olla. Pero pastor, eu não tenho falta de harina, eu tenho muitas coisas para comer em minha casa, eu tenho abundância, pero quizá esta harina significa também a falta de paz. Quizá esta harina significa a falta de propósito em la vida, quizá falta em tu alma, falta em tu espírito, e de verdade, hermano, que sempre falta algo, pero creia hoje em la palavra de Deus, mientras tu estás servindo a Deus, Deus vai cuidar de ti, Deus cuidará de ti, assim como Ele cuidou do profeta Elias. Então, se esta é a palavra revelada para ti, receba em esta manhã o cuidado de Deus
e ponga a palavra de Deus por obra e veremos milagros extraordinários sucedendo. Eu estou seguro que Deus está em esta reunião, que Deus está em este culto. Ponga de pé agora, vamos estar todos em pé e eu vou orar por ti, vou orar por tu vida e o milagre de Deus vendrá. Amém? Em el nome poderoso de Jesus. O Deus de Elias é nosso Deus. Oremos. Padre, em nome de Jesus, eu oro por mis hermanos que estão reunidos esta manhã em este culto para ti e proclamo uma vez mais que estamos bajo tu cuidado. A igreja mediterrânea em Den Helder está bajo o cuidado de Deus. As famílias que allí congregam estão bajo o cuidado de Deus. Este pastor está bajo o cuidado de Deus. Este ministério está bajo o cuidado de Deus. E não vai escassear. E não vai faltar. Deus vai multiplicar. Deus enviará o socorro. Deus abrirá as portas. Se tu estás aqui esta manhã necessitando de algo, de milagre em tu vida sentimental, emocional, recíbalo agora, em nome poderoso de Jesus. Que se seque as enfermidades também no corpo, de lo alto de la cabeça hasta los pés, sea curado e sanado, em nome poderoso de Jesus. E que portas sejam abertas para ti, poderosamente. Eu te bendigo, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Irmãos, eu os deixarei agora. Pero agora é um momento também muito importante, onde todos nós outros, vosotros que estáis aqui agora neste culto, e eu harei também aqui em Reus, é o momento de entregar os diezmos e ofrendas. Eu quero fazer-te desafio de fé agora. Entrega tu diezmo ao Senhor, a 10ª parte de lo que Deus te dá. Está já em Malaquias 3 dias, e Deus vai abrir as portas e as ventanas de los cielos, e vai enviar sobre tu vida uma bendição hasta que sobreabunde. E com tua ofrenda abundante, com tu diezmo, eu pagarei esta semana o alquiler em Den Helder. Se durante meses, anos, tu não diezmas, agora chegou o momento de restaurar esta área de tu vida também. Haga primeiro para o Senhor. Entrega hoje uma ofrenda abundante. Entrega tu diezmo. Não malgaste o que Deus te dá. Não malgaste a ofrenda do Senhor. Não malgaste o diezmo do Senhor. E assim este dinheiro se junta e nós outros vamos pagar esta semana o alquiler da igreja. Um forte abraço. Que Deus te bendiga em nome de Jesus. E nos vemos pronto. E a igreja em Reus ora por cada um de vosotros. Que Deus les bendiga em nome poderoso de Jesus. Amém e amém.